Olá, estudantes do Paraná, eu sou a professora Cleide. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa, ok? E nós temos aqui hoje conosco a nossa intérprete Francis, não é, Francis? Muito bom tê-la conosco aqui na aula de número 114, turma. Então, antes de iniciar a nossa aula, eu gostaria de lembrá-los ou lembrá-las que vocês devem acessar o Classroom e o que vocês irão fazer? Marcar a presença realizando uma atividade. Tudo bem? Combinado, né, com vocês, certinho aí, todas as atividades que vocês deverão realizar, também apresentar ao professor da classe. Vamos para a temática da nossa aula? A temática da nossa aula é termos integrantes da oração, agente da passiva e complemento nominal. Então, turma, vocês já viram com a professora Tânia sobre termos integrantes da oração, que são o sujeito e o predicado. Mas nós temos alguns objetivos para alcançar nessa aula e eu tenho certeza que essa aula vai contemplar muitas dúvidas que vocês têm a respeito da oração, a respeito dos termos integrantes, termos acessórios da oração. Vamos lá ler os nossos objetivos? Compreender os termos integrantes da oração, agente da passiva e complemento nominal. Localizar na tirinha o agente da passiva, identificar o complemento nominal, reconhecendo a sua classe gramatical. Muito bem, turma. Nesta aula, eu quero somente relembrar que na aula anterior, com a professora Tânia, vocês viram termos da oração. Primeiro ponto aqui, essenciais, sujeito e predicado, que é muito importante que na oração exista o sujeito e existe o predicado também, que exista o predicado também. E o sujeito, ele é sujeito simples, composto, desinal, sujeito oculto, indeterminado e assim por diante, como vocês já viram e já sabem. Mas na aula de hoje, nós iremos adentrar na temática de integrantes, ok? Que contempla complemento verbal, complemento nominal e agente da passiva. O que é o complemento verbal? O complemento verbal é que complementa o verbo. Já é o tema ali, já é sugestivo, né? E o complemento nominal é que complementa um nome, e esse nome pode ser um substantivo, né? Geralmente é um substantivo, mas a gente pode ver em outros contextos que não somente o substantivo. Na agente da passiva, aí nós veremos também que existe a agente da passiva e existe também a ativa. Mas aqui nessa aula veremos apenas a agente da passiva. O que é a agente da passiva, professora? Vamos lá? Agente da passiva é o termo que indica quem ou que executa a ação de um verbo na voz passiva. Tudo bem, galera? E esse termo sempre vem depois de preposição e na maioria das vezes acompanhado pela preposição por ou por suas formas contraídas, o pelo, pelos ou pelas. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês, quer dizer, eu trouxe vários exemplos. Vamos lá para esse? Oração com agente da passiva é aquela que possui um sujeito recebendo uma ação. Veja lá, a prova foi realizada pelos alunos. Percebe aqui, turma, que nós temos uma locução verbal? Nós temos aqui um verbo principal e nós temos o verbo no particípio. E nós temos o que mais aqui? Que pede o agente da passiva, nós temos uma preposição. Lendo a tirinha, nós temos aqui uma tirinha, aqui nós temos uma expressão de onomatopeia e vamos lá na leitura. Você se machucou, Linus? Você se machucou? Coitadinho. Aí, na próxima, gostaria de ver a enfermeira, por favor. Fui atingido por uma bola? Não, minha cabeça está bem. Foi o beijo, tem manteiga de amendoim no meu olho. Veremos lá, nessa tirinha, o que vocês vão
vão identificar primeiro. Copie a frase em que ela dá essa explicação, em que ele dá essa explicação. O porquê ele foi atingido pela bola, tá? Então vocês vão copiar a frase. Em que voz verbal está essa frase? Questão aqui. Linus, ele explica o motivo de precisar de uma enfermeira. O que ele diz na tirinha ali, o porquê ele precisa de uma enfermeira. Então, essa frase vocês irão copiar e depois vocês vão anotar, né? Qual é a classificação dela de acordo com os termos integrantes, ok? E já voltamos. Vamos à correção? A frase que eu tenho certeza que vocês copiaram foi: fui atingido por uma bola. Vamos lá, turma? Fui, o verbo principal que nós temos aqui, atingido. O verbo está no particípio. O que nós temos mais aqui? Uma preposição. Classificamos então como agente da passiva ou voz passiva. Verbo principal mais o particípio e preposição por. Muito fácil, não é, gente? Tenho certeza que você acertou. Se você acertou, meus parabéns. Vamos mais aí uma atividade que é o nosso quiz. Eu leio com vocês aqui. Borboletas são atraídas pelo cheiro das flores. Aí diz na tirinha ali: ai, minha língua, ai, o incenso de rosas. Vamos classificar essa oração. Como classificamos essa oração? De acordo com o termo integrante. Muito fácil, né, gente? Vamos lá? Pega o seu caderno e faz a sua anotação e já voltamos para fazer a correção.
corrigindo a nossa atividade. Agente da passiva é o que nós estamos falando nessa aula, nesse primeiro momento. Vamos à análise. Borboletas são atraídas pelo cheiro das flores. Como ficaria na voz ativa? Olha lá, a professora já trouxe um exemplo aqui para vocês, adiantando. O cheiro das flores atrai as borboletas. Então, na voz ativa, o verbo, ele sempre fica ali, apenas um verbo solitário. Na voz passiva, nós temos uma locução verbal, nós temos o verbo principal e mais um verbo no particípio. Muito bem. Continuando e resumindo agora para a nossa explicação, para que vocês possam fixar sobre esse conteúdo. Vamos lá? Resumindo, termo integrante agente da passiva. Borboletas são atraídas pelo cheiro das flores. Olha a flechinha que a prof colocou aqui para a gente identificar cada palavra aqui, fazer análise dessa oração. Aqui nós temos o nosso sujeito, que você já sabe, nós temos um verbo na voz passiva, que é uma locução verbal, 2 verbos. Nós temos o que mais, turma? Nós temos a preposição que marca, que é agente da passiva. Então, todo esse termo pelo cheiro das flores é o nosso agente da passiva. Eu trouxe mais um exemplo que traz da voz ativa. Cheiro das flores, esse aqui, sujeito. Atrai o meu verbo, que está na voz ativa. E as borboletas, objeto direto. Ai, prof, já vem esse negócio de objeto direto. Mas nós tivemos uma aula que foi muito legal, que vocês entenderam muito bem. Por que nós podemos entender que nessa oração é objeto direto? Vamos lá? Cheiro das flores atrai as borboletas. Atrai o quê? Lembra das perguntinhas, né? Então, sempre que eu tenho uma resposta com a minha perguntinha ali mágica, atrai o quê? As borboletas, então eu chamo essa oração de objeto direto. É apenas recapitulando. Vamos lá? Questão de número 2. Marque as opções em que um termo em destaque tem a função de agente da passiva. Letra A. Ouvi a notícia pelo rádio. Letra B. Agradeço-lhe pelo livro. Letra C. Tudo foi levado pela correnteza. Letra D. O livro foi lido pelo aluno. Então, vocês vão analisar essas frases, essas orações e mais de uma opção vocês vão marcar ali e já voltamos para fazer a correção.
Vamos à correção? Então, nós temos a letra C e a letra D. Por que, turminha, que nós temos? Então, vamos analisar com a prof. Tudo foi levado pela correnteza. Percebe-se que nós temos a locução verbal, 2 verbos ali, e nós temos aqui, então, uma preposição. Letra D, porque novamente aqui na oração temos uma locução verbal e temos a preposição. Um lembrete, o agente da passiva ocorre com a marcação verbo auxiliar mais participo e preposição. Bora lá para nossa aula. Questão 3, leia a tirinha, eu leio com vocês. Eu tenho medo de avião. Eu tenho medo de filme de vampiro. Eu morro de medo de tubarão em piscina. Ora, tubarão em piscina, né? Muito engraçado, né? Mas vamos lá. Temos na tirinha 3 orações. Reescreva-as e identifique o complemento. Como assim, prof? Eu quero que vocês identifiquem o que complementa o verbo, tá? Então, vocês vão copiar 3 orações, reescrevendo e identificar o complemento.
Vamos lá fazer a correção. Se você não escreveu igual da prof, que você deve fazer mesmo, analisar o que você escreveu e complementar se estiver semelhante, senão você deve escrever como está na telinha. Correção. Eu tenho medo de avião. Aí mais a outra. Eu tenho medo de filme de vampiro. 3. Eu morro de medo de tubarão em piscina. Todos que estão aqui em destaque ou sublinhados, então nós denominamos complemento nominal. Tinha falado verbal, ainda não chegou lá. Complemento nominal. Por que complemento nominal? Porque completa, né, o nome. Completa o sentido de um nome e é precedido ainda por uma preposição. Aí nós temos as preposições, só lembrando vocês que é claro que nós temos inúmeras preposições, mas eu trouxe algumas aqui para a gente poder relembrá-las. O de, que está aqui em destaque, que é o que está aqui na oração, mas pode vir com o a, com o com o em ou por. Mais um quiz. Como classificamos a expressão medo de altura, que completa o sentido da palavra medo? E sabemos que é essencial para o sentido da frase. Aí nós temos aqui, que eu quero ler, né? Escada do sucesso. Aí tem a figurinha, daí o Ernie diz, quem tem medo de altura. O que eu quero que vocês analisem, medo de altura. Como que nós chamamos essa expressão de acordo com o que nós estamos estudando? E acabamos de realizar a atividade e já voltamos. Corrigindo, correção. Percebe aqui o que a prof fez com a oração para que a gente possa ter o entendimento, para que vocês possam ter entendimento. O Ernie diz que tem medo de altura. A palavrinha medo é o substantivo que classificamos então como, né, um nome. Aí, de altura é o que? O nosso complemento nominal, que completa, né, a palavra medo, que é o substantivo e que se refere a um nome. Então, o que é um complemento nominal? É informação que completa o sentido de um nome substantivo que nós vimos aqui. Mas pode
vira um adjetivo ou advérbio contido na oração. Só por enquanto estamos vendo apenas o substantivo. Por que que eu não quero aqui, para não confundir vocês, colocar um adjetivo, um advérbio, não quero confundir. Vamos primeiro por partes, ok? Questão de número 4, veja lá. Estamos ansiosos com a sua chegada. Aqui eu trouxe uma imagem e que já marca ali que nós estamos falando de adjetivo. Qual é o termo que completa o sentido do adjetivo e como classificamos? Agora estamos falando sim do adjetivo. Encontre o adjetivo lá e marque qual é esse termo e escreva lá no caderno de vocês. Ok? Vamos conferir? Olha aqui, galerinha, com a sua chegada, complementa o sentido do adjetivo ansiosos. Percebe que a palavra ansiosos é um adjetivo, não é um substantivo. Classificamos então como complemento nominal. Essa oração veio marcado pelo um adjetivo. Ai, professora, esqueci o que é adjetivo. Tudo aquilo que qualifica, né, alguma coisa. Pode ser um adjetivo positivo ou negativo, ok? Vamos lá, leia a oração. Leia a oração. Fique perto de mim. A expressão que está marcada ali de mim complementa uma palavra. Como a classificamos? Letra A, substantivo. Letra B, advérbio. Letra C, adjetivo. Já retornamos.
Ok, galera, vamos lá? Então, temos aqui a expressão perto de mim. De mim completa o sentido do advérbio perto. Lembram-se dos advérbios? Que é o de lugar, de intensidade, de modo, de afirmação, de tempo, de dúvida e de negação. Esse advérbio aqui, qual seria a classificação? Perto de mim, então de lugar. Bora lá. Releia o trecho da notícia sobre o uso dos celulares em sala de aula. A ideia é que os equipamentos sejam usados exclusivamente para fins educativos. Indique a alternativa em que a preposição para foi adequadamente substituída conforme empregada no trecho acima. Letra A, exclusivamente com fins lucrativos. Letra B, exclusivamente em fins lucrativos. Letra C, exclusivamente de fins lucrativos. Letra D, exclusivamente por fins lucrativos. Ai, prof, nossa, agora bagunçou a minha cabeça. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão analisar e ver o que melhor se adequa à frase ou se fica ali ajustado à frase. Já retornamos para fazer a correção.
Vamos à correção? A ideia é que os equipamentos sejam usados exclusivamente com fins lucrativos. Preposições que combinou ali. O com. Eu poderia usar outro, mas não ficaria muito bem ajustado. Próxima questão. A ideia é que os equipamentos sejam usados exclusivamente para fins educativos. Como se classifica o termo para fins educativos aqui nessa oração? Sim, vamos corrigir. Complemento nominal é o que estamos falando, é o termo que completa o sentido de um nome que não seja um verbo, mas sim substantivo, adjetivos ou advérbios por meio de preposição. Qual a diferença, então, entre o complemento nominal e o agente da passiva? A diferença entre ambos é o que o complemento nominal completa o sentido dos nomes e o agente da passiva ocorre em orações cujo verbo se apresenta na voz passiva, a fim de indicar o elemento que executa a ação verbal. Bora lá! Questão 5. Relacione de acordo com os termos integrantes da oração. Então, aqui letra A, letra B, vocês vão tentar encontrar aqui a classificação das orações. Na letra A eu tenho o complemento nominal, na letra B, agente da passiva. As orações que vocês vão tentar identificar são: o livro foi lido pelo aluno, a professora tem orgulho do aluno. Correção da última questão, vamos lá? Então, eu tenho como complemento nominal, que é a minha letra A professora tem orgulho do aluno.
Aqui nós temos um nome e nós temos o complemento dessa oração marcado pela preposição do. E letra B, agente da passiva, é a minha oração, o livro foi lido pelo aluno. Então eu tenho aqui a locução verbal ligado também pela preposição. E assim nós finalizamos a nossa aula de hoje. O que nós aprendemos nessa aula? Termos integrantes da oração, complemento nominal que se refere ao nome com preposição, o agente da passiva marcado pela locução verbal que também tem uma preposição. E com isso finalizamos a nossa aula de hoje. Eu espero vocês na próxima aula e bons estudos!